Hoje é sábado, dia 17 de agosto, é dia de final no Maracanã. Não é o tipo de final que a gente gostaria de vivenciar, mas dois gigantes do futebol brasileiro vão duelar, vão se enfrentar num confronto direto nessa luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Às 9 da noite a bola vai rolar no Maracanã, Fluminense e Corinthians, o bicho vai pegar e a partir de agora todas as informações deste jogão aqui no pré-jogo do canal do Lessa. Muita gente está considerando esse jogo um dos mais importantes, ou o mais importante, do Fluminense da temporada 2024 até aqui. Faz sentido, porque os dois times estão lado a lado ali na tabela. Eu até entendo, apesar de considerar que teremos daqui em diante muitos e muitos jogos mais importantes da temporada daqui em diante, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro para o Fluminense acabou também virando um mata-mata. O que é fato indiscutível é que se trata de um confronto direto entre dois gigantes que estão hoje vivendo a mesma realidade, que estão lutando pela mesma coisa, que é a fuga do rebaixamento. Vencer esse tipo de jogo é fundamental para escapar. E eu estou falando isso pelo seguinte: ganhar de um grande rival, que também está muito pressionado, ultrapassar esse rival, afundar esse rival e sair da zona do rebaixamento. Seria o mundo perfeito para o Fluminense nesta rodada. A gente sabe disso. Ainda mais se a gente considerar a mais recente sequência negativa que o time vem vivendo, acompanhada de um monte de reforços importantes, que é o que temos para o jogo de hoje, seria realmente incrível. Esse time merece a nossa confiança? Se a gente for olhar o que vem acontecendo ao longo de todo esse ano, não merece. A gente tem motivos para realmente acreditar num grande jogo, numa grande vitória. Se você for partir para o lado racional da coisa, a verdade é que não, né? Mas acontece que se a gente largar, o que vai acontecer se o torcedor largar de mão? Se o torcedor do Fluminense não estiver na arquibancada? Eu vou falar para vocês, o destino do Fluminense, ele está fadado a ser aquele com o qual ele vem flertando desde o início do Campeonato Brasileiro. O caminho que esse time resolveu seguir e parece fazer de tudo para não sair dele. E aí, mais uma vez, caberá ao torcedor do Fluminense, ao peso dessa camisa, ao gigantismo da história desse clube, gritar mais alto no Maracanã, falar mais alto que a nossa racionalidade. Que se a gente for pensar racionalmente em tudo que vem acontecendo, então todos nós sabemos que o jogo de hoje não vai ser fácil, todos nós sabemos que a chance de estresse é muito grande, mas só há um jeito de sair dessa situação. Uma torcida, Maracanã e Fluminense, todos juntos. Como diria o eterno Nelson Rodrigues, quando o Fluminense precisa de número, acontece o suave milagre. Os tricolores vivos, doentes e mortos aparecem. Os vivos saem de suas casas, os doentes de suas camas e os mortos de suas tumbas. Portanto, o lugar de tricolor hoje é no Maracanã. Vamos ao histórico aqui desse confronto no site flusão.info. Os últimos 12 jogos, o Fluminense tem um retrospecto um pouco mais negativo, né? São 4 vitórias, dá para contar aqui 5 derrotas e mais 3 empates. A última vitória foi em 2022, na Arena Corinthians por 2-0. E a última vitória no Maracanã, também em 2022, 4-0, aquela goleada inesquecível, porque marcou a despedida do Dom Fredon. Foi a pré-despedida, mas para muita gente foi a real despedida do Fred. E não tem como a gente passar por isso sem relembrar aquele gol inesquecível. Toque mais atrás, olha o Martinelli, tocou para trás, o Fred! É o Fred! É o Fred! Gol! Te pegou! Só reforçando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, se vencer, depende de um tropeço ali do Vitória, que vai enfrentar o Cruzeiro, só que vai ser só na segunda-feira esse jogo. Então o Fluminense pode vencer, vencendo, sai da zona do rebaixamento, joga o Vitória para lá e pelo menos até a segunda-feira estará fora do Z4. E aí depois caberá a gente
a secar esse jogo aí do Vitória contra o Cruzeiro. Essa é a situação, é o jogo, além, né, claro, do confronto diante do Corinthians, é o jogo que interessa ao Fluminense nesta rodada. É claro, torcer para tropeços do Criciúma, que vai pegar o Vasco em casa. O Grêmio também está ali com 24 pontos. O Grêmio vai jogar em casa contra o Bahia. E o Juventude fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Juventude está um pouquinho mais à frente com 25 pontos. Provável escalação deste jogo, sempre uma parceria com a KTO, grande parceira aqui do canal do Leste. Se você não está lá, cara, dá essa moral aí, kto.com, faz seu cadastro rapidinho e vai lá conferir o cardápio da KTO para o jogo de hoje. Vitória do Fluminense está pagando 2,14, é uma boa odd, mas é um jogo que tende a ser encrespado, então muita gente tende a não arriscar tanto assim, e aí pode ir numa situação um pouco mais segura, vamos dizer assim. Ambas as equipes marcam. Eu estou apostando uma vitória do Fluminense 1-0 hoje, vitória magra para dar tudo certo. Então eu iria aqui, ó, não. Só o Fluminense vai marcar um golzinho, 1,75. E tem essa opção também, cara, para você que quer ser mais cauteloso, empate devolve a aposta. Se empatar, a sua aposta é devolvida. Se o Fluminense ganhar, 1,5 na vitória do Fluminense. Vai lá na KTO, se você utilizar o cupom JORNADA, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Importante aqui, muito importante aqui, o seguinte, não vá colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. Isso aqui, acima de tudo, é uma brincadeira, pra gente curtir, zoar, brincar e colocar uma graninha no bolso de leve como a vitória do Fluminense. O objetivo é esse, e que seja assim neste sabadão. Vai lá na KTO, porque assim você ajuda demais aqui com essa parceria. Vamos lá, muitos desfalques do Fluminense para o jogo de hoje. Ontem tivemos a confirmação do Martinelli com uma lesão no tornozelo direito. Então temos neste momento fora Marcelo, sem previsão de volta, Martinelli, Cano, Marquinhos, Nonato, Serna estão na transição. Ontem treinaram separado do grupo, então partindo deste princípio, já que eles não participaram desta última atividade, dificilmente acho que serão relacionados, não faz muito sentido, a não ser que eles nos surpreendam bastante relacionando um desses jogadores. Mas a tendência, infelizmente, não é essa. E aí temos também Ganso, Arias e Mano Menezes, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Hoje o auxiliar técnico Sidney Lobo vai comandar o time à beira do gramado. E aí, todo mundo quer saber, né? Qual será a escalação do Fluminense para o jogo de hoje? É a pergunta que vale R$1 milhão. Porque é o que todo mundo quer saber. Eu também quero saber, estou tentando apurar desde ontem para vocês, mas, enfim, eu ouvi algumas informações de jogadores que foram testados. Ontem falei do Renato Augusto que foi testado, mas não consegui confirmar a escalação como um todo. Né? O Mano vem fazendo de tudo para esconder as escalações, para evitar vazamento antecipado. Então a gente tem como deduzir aqui algumas situações, né, com base nesses desfalques. Acho que se tivesse todo mundo à disposição hoje, por exemplo, o Keno não seria titular. Mas devido à ausência de tantos, é possível e a tendência é de que ele comece o jogo. Vamos começar a montar o time direitinho aqui, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e esquerdinha. André Bernal pode ser titular ao lado do Alexander e também o Lima, com Keno e Cauê Elias. Aí vamos lá. O Ignacio pode assumir a vaga do Thiago Santos? Pode. Não acho que vá ainda, porque o Thiago Santos não vem, assim, ao lado do Thiago Silva, cometendo muitas falhas. Não sei se já é o suficiente para o Mano tirar ele do time com base na atuação boa que o Ignacio teve diante do Vasco. Então, se tivesse que apostar, ainda apostaria no Thiago Santos. E aí o esquerdinho deve ser mantido na zaga, apesar, né, da preocupação, a falha que ele teve, a pressão que o torcedor pode fazer se ele não for bem novamente em relação à questão mental, mas assim, o Mano conversou muito com o esquerdinho nesses dias, muito. E acredita que ele tem personalidade para passar por isso. Né? Uma outra opção seria improvisar o Guga ali, ou até o próprio Alexander, mas diante de tantos desfalques que o Fluminense tem no meio de campo, tirar o Alexander no meio não seria um bom negócio. Então a opção viável ali seria o Guga, mas a tendência é de que o esquerdinho comece o jogo. A gente vai para o meio de campo com o André Bernal saindo como titular, Alexander e Lima. Se for isso mesmo, que o Renato Augusto chegou a treinar alguns minutos ali, mas creio que não vai começar jogando. Porque se o Mano começar o jogo com Renato Augusto e Keno, aí é para parar. Aí é para parar, né? Então não acho que ele vai fazer isso.
diante dessa formação, o que vai ser fundamental? Primeiro, eu não iria de Keno, já falei sobre isso aqui. O Keno, para mim, hoje é um jogador que não vem jogando absolutamente nada. O jogo contra o Grêmio foi pavoroso. É um cara que contribui muito hoje, muito pouco na defesa, e quando chega no ataque erra quase tudo que tenta. Apesar de ter entrado bem naquele jogo contra o Juventude, mas, enfim, é a minha visão hoje sobre o Keno. É essa, sendo bem sincero. Até arriscaria começar com o Terans ali. Ah, Alessa, mas aí não tem velocidade. É verdade, não tem velocidade. Mas o Corinthians vai jogar com 3 zagueiros, é o que tudo indica, e não é um time que eu acho que vai estar disposto a vir para o Maracanã para arriscar. Acho que o Corinthians não vai se expor muito. Então, creio eu que o Fluminense não terá muitas oportunidades de contra-atacar. E contra um time muito fechado, o Keno é menos útil ainda porque não vai ter muito espaço. Tudo bem que ele, no 1 contra 1, ele também é importante, ele consegue levar vantagem. A questão é tomar a decisão. Mas no 1 contra 1 ele pode ser um desafogo. Mas o Fluminense não tende a ter muito espaço para contra-atacar. Então, tendo 3 zagueiros do outro lado, o que vai ser fundamental? Cara, o Bernal não tem muito essa característica de sair. Mas ele vai ter que sair, vai ter que chegar na área, o Alexander vai ter que pisar na área, o Lima vai ter que pisar na área, porque senão o Cauã Elias vai ser engolido pelos zagueiros do Corinthians. E Keno idem. O Fluminense tem que ter força para chegar na área, porque senão vai ficar muito difícil conseguir finalizar. Ali perto da área, pelo menos. O Corinthians acho que vai congestionar bastante ali à frente da área, o miolo da área. Então, se não tiver força, gente para pisar e para pesar essa área, vai ficar complicado levar vantagem. Se o Renato Augusto não jogar com essa configuração do time, é porque realmente ele está praticamente descartado como o Gabriel Pires, né? Só está sendo relacionado. Das opções que o Fluminense tem, não tem muito para onde escapar. Né? Eu acho que a escalação que dá para levar a campo, eu tiraria o Keno e colocaria o Terans. É a opção que eu faria. Entraria o Ignacio também, pode ser. Mas enfim, no mais não tem muita margem, porque os desfalques são gigantes, não só em quantidade, mas em qualidade também para o time. Então, acho que dentro das possibilidades é o que dá para o Mano fazer. Vamos ver qual será a decisão final dele, a gente vai saber momentos antes da partida. Qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, mas, enfim, a tendência em relação à escalação é essa. Vou chamar então meu amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor, com a análise do Corinthians, do adversário do Fluminense, o que o Fluminense pode explorar para tentar vencer esse jogo. Renan, fala aí, irmão. Vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre o Corinthians, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, dos últimos 5 gols marcados pelo Corinthians, e aí levando em consideração Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, 4 deles foram marcados através de jogadas com bolas alçadas na área do adversário. Então, mais uma vez, o Fluminense precisará se preocupar muito com essas bolas aéreas. E aí, nos últimos 2 jogos, que coincidentemente foram contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians marcou gols em uma dinâmica aqui que a gente vai acompanhar. Quero mostrar para vocês o que aconteceu. Uma dinâmica que envolve Pedro Raul e Thales Magno. Thales Magno acabou de chegar ao Corinthians, fez apenas 2 partidas e são 2 gols em 2 jogos. Então também é um jogador aí para a gente ficar ligado nele. Vamos ver como que funcionou essa dinâmica entre Thales Magno e Pedro Raul. Pessoal, sai a bola longa aqui em direção ao Pedro Raul, e é um jogador muito alto, forte na bola aérea. Caso ele seja titular contra o Fluminense, a gente pode esperar muitas bolas direcionadas a ele por aqui. E fora da área, vou até voltar para vocês verem novamente, nós vemos o Thales Magno, que mantém distância aqui da linha defensiva adversária para fazer justamente esse movimento de infiltração. Então, a linha defensiva tem muita dificuldade aqui de manter a referência, né? Não tem como marcá-lo saindo nesse momento. E quando ele faz esse movimento de infiltração, ele vem livre, porque está todo mundo aqui fixado na bola. Todo mundo olhando para a bola. O Pedro Raul consegue dar aqui a casquinha. A bola vem para esse jogador do Corinthians e olha quem está aqui, infiltrando. Thales Magno. Thales Magno consegue fazer a infiltração, chega na frente e faz a finalização para marcar o gol do Corinthians. Então tá aí a primeira jogada entre Pedro Raul e Thales Magno. Continuando, galera, no meio de semana, Red Bull e Corinthians se enfrentaram novamente
E nós vamos ver mais uma vez que aconteceu aqui uma interação entre Thales Magno e Pedro Raul. Interação essa que resultou em mais um gol para a equipe do Corinthians. A bola bate no corredor lateral esquerdo, o Thales Magno faz um passe de retorno. E aqui, pessoal, o que o Pedro Raul vai ver? Ele vai identificar que existe um enorme espaço para ele atacar. Aliás, é sempre bom a gente lembrar que futebol é espaço e tempo. Muitos treinadores falam sobre isso e é uma realidade. E como é que o jogador de futebol ele se relaciona com o espaço dentro do campo de jogo? De duas maneiras, pessoal. Ou ele cria o espaço, ou ele utiliza o espaço que já está aqui disponível. Ele vai atacar, vai ganhar esse espaço. E é justamente o que o Pedro Raul fará nessa jogada. Porque o espaço aqui ele já existe, ele não precisa ser criado. Então ele será utilizado. O jogador do Red Bull percebe que o Pedro Raul vai atacar o espaço, então ele já corre aqui para dentro da área também. E o Thales Magno, mais uma vez, vai fazer a infiltração aqui completamente livre. Sai o cruzamento. Esse lateral aqui, ele dorme na jogada, chega até a travar a corrida, enquanto o Thales Magno ataca a área. Então dormiu bonito aqui o lateral do Red Bull Bragantino. E esse zagueiro, que poderia chegar no Thales Magno também, ele está fixado na bola, né? É uma coisa que acontece muito. A bola chega aqui na área, está todo mundo fixado nela. Então ele está aqui de olho nela, a bola vai entrar ali nas costas. Olha só onde está o lateral, cara. Ele realmente abandona a jogada. Fica muito difícil para esse zagueiro chegar no lance. E o Thales Magno surge aqui completamente livre, finaliza e marca o gol do Corinthians. E aí o zagueiro imediatamente reclama aqui com o lateral, né? Então, meus amigos, essas duas jogadas aqui, elas não aconteceram por acaso, né? A gente tem primeiramente o Thales Magno, que é um jogador que faz muito bem essas infiltrações, e temos também ali o Pedro Raul, que é um 9 de força, um cara muito bom na bola aérea, que tem essa facilidade para ajeitar, para ganhar a primeira bola, para ajeitar a bola para quem vem de frente, ou até para cabecear diretamente para o gol. Enfim, é normal que o Corinthians busque o Pedro Raul dentro da área, através dessas bolas alçadas por ali. É uma coisa que o Fluminense precisa marcar, nós não podemos ser surpreendidos por esse tipo de lance, porque vocês podem ter certeza, se o Pedro Raul jogar e se o Thales Magno também estiver em campo, eles vão tentar essa jogada, eles vão tentar se procurar ali através desse tipo de dinâmica. Para terminar, pessoal, quero mostrar para vocês um jogador aqui que eu considero um ponto fraco nessa defesa do Corinthians. Quem assistiu ao nosso pré-jogo da partida do primeiro turno, quando o Fluminense enfrentou o Corinthians lá em Itaquera, sabe de quem eu estou falando. Porque naquela oportunidade eu mostrei vários lances em que ele falhava e aparentemente ele não mudou muito, pessoal. Félix Torres continua falhando. Eu vou trazer aqui um lance contra a equipe do Grêmio, na penúltima rodada agora do Campeonato Brasileiro, em que ele acaba falhando na saída de bola. O Corinthians sai ali pelo lado direito, Félix Torres está por aqui, ele vai dominar a bola, e olha o que ele vai fazer, pessoal. Acaba dando um passe curto aqui pelo meio, o Vila Sante faz a interceptação, segue com a bola, vai entrar aqui na área e vai marcar o gol da equipe do Grêmio. Então, o Félix Torres, ele continua cometendo erros e é uma coisa que o Fluminense precisa explorar. Naquele jogo lá em Itaquera, nós fomos muito mal, não conseguimos sequer atacar a equipe do Corinthians, mas dessa vez, dentro de casa, em uma nova fase, eu acredito que o Fluminense terá a oportunidade, sim, de explorar essa debilidade da defesa do Corinthians. E o que a gente tem que fazer? Na saída de bola do Corinthians, o Fluminense precisa direcionar a saída para o Félix Torres. Direciona a saída para ele e pressiona a bola, porque uma hora ou outra ele vai acabar entregando. A gente precisa forçar também jogadas individuais em cima dele, porque é um jogador que tem essa tendência. Ele já falhou muitas vezes esse ano e eu espero que ele falhe mais uma vez hoje à noite contra o Fluminense no Maracanã. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto, pra cima deles e saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Quem não conhece o canal do Laranja, essas e muitas outras análises tem lá no canal do Laranja. Vou deixar no comentário fixado também para você se inscrever lá. Quem puder dar essa força, dar essa moral. O Renan faz um grande trabalho, contribui aqui, tá sempre no pré-jogo aqui do canal do Lessa. Então, se você puder chegar lá, eu agradeço muito também. O André Souza, nosso André Souza, com informações do Corinthians. O cara sabe tudo de Corinthians, do canal Fala Drill, aqui para o canal do Lessa. Quero suas informações sobre o time de hoje.
Fala rapaziada, eu sou o Andrew Souza e tô passando aqui para falar um pouquinho sobre essa final, né, entre Corinthians e Fluminense, um jogo super importante para os dois e que do lado de cá a gente vê com muito otimismo e muita importância. É um jogo chave para o Corinthians na temporada. A gente tem uma sequência difícil daqui para frente, vai enfrentar os 3 líderes do campeonato em sequência, então esse é um duelo direto para respirar um pouco na zona de rebaixamento. E do lado de cá, pelo menos, a gente enxerga o Corinthians chegando numa condição um pouquinho melhor, com uma pequena vantagem em relação ao Fluminense, que é o jogo no meio de semana, né? O Corinthians encaminhou sua classificação na Sul-Americana, então pode entrar 100% focado nesse jogo do Brasileirão, pode colocar força máxima e o jogo de volta está um pouco mais tranquilo no meio de semana, enquanto o Fluminense, olhando daqui, parece ser uma missão um pouco mais difícil, pode dividir as atenções um pouco, tem desfalques e pode, quem sabe, poupar algum jogador. Confesso que a gente não sabe muito do lado daí como é que tá, mas do lado daqui a gente vem embalado por esse jogo da Sul-Americana contra o Grêmio. No Brasileirão, o Corinthians tem engatado jogos bons, mas sem resultado, né? O time até faz boas partidas, mas não consegue colocar a bola para dentro, e esse jogo na Sul-Americana parece que serviu justamente para isso, né? Para trazer um pouco a confiança de volta, recuperar alguns jogadores. E o time reserva do meio de semana da Sul-Americana deve ter muita gente que vai ganhar uma chance contra o Fluminense, porque correspondeu, né? Então devemos ter aí laterais mais ofensivos, devemos ter mais uma chance para o Pedro Raul, o Garro volta, né? Não jogou no meio de semana, então é o Corinthians com força máxima e motivado, vivendo um bom momento, né? Um bom recorte de 4 dias. A gente sabe, aí o Fluminense principalmente sabe como muda muito, né, o futebol de uma semana para outra. Então uma semana de otimismo e que a gente enxerga como um jogo chave, justamente para aproveitar um momento que o Fluminense está envolvido em um mata-mata e também tem uma série de desfalques. Enfim, jogo bom, triste que a gente se enfrente numa final desse jeito, né, valendo sobrevivência no Brasileirão, mas é isso, um abraço, tamo junto. Bom, então deu para vocês perceberem aí através do drill. Obrigado, irmão, tamo junto, um abraço. A importância que o Corinthians está dando esse jogo, né? Voltando como o time titular, poupou no meio de semana. O Ramon Dias vai ter o desfalque do Ranieri, que acabou lesionando a panturrilha. Ele também não vai poder contar com o Alex Santana e o Yuri Alberto, estão lesionados. E a tendência, pelo que ele apontou lá, é, como eu disse, um time com 3 zagueiros, com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, os 3 zagueiros, Mateuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Hugo, Thales Magno e Giovani ou Pedro Raul. Essa é a tendência de time do Corinthians para enfrentar o Fluminense. Vamos à arbitragem do jogo, que será de Braulio da Silva Machado. Nosso Braulio. Apitou 3 jogos já do Fluminense, 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. É o retrospecto dele, ó, colocando aqui na tela, o site flusão.info. 2 derrotas, os últimos 2 jogos aí, ele apitou derrota para o Palmeiras 1-0 no Allianz. Também qualquer um apitaria derrota para o Palmeiras no Allianz, né? E no clássico contra o Botafogo, né? Também por 1-0. Foram 3 jogos no ano passado, apitou 3-0 no América, a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Esse jogo aqui, 1-1 em 2022, ficou marcado. Aquele jogo, só o Braulio, no meio de mais de 40 mil, sei lá, torcedores do Fluminense no Maracanã, só ele sentiu um spray de pimenta. Spray de pimenta imaginário. Parou o jogo, causou uma confusão danada lá. Esse 2-2 na Vila Belmiro também teve muita discussão. Enfim, é outro árbitro também que gera muito debate aqui no futebol brasileiro. Acho que não tem tanto assim o ranço como Daronco, como Rafael Claus, mas também está longe de ser unanimidade o senhor Braulio. É isso, vamos ver o que acontece logo mais em Maracanã. O jogo contra o Corinthians é sempre preocupante, né? Transmissão será do canal Premier. Faltou completar aqui também o trio, né? Ele vai ser auxiliado pelo Rafael da Silva Alves, pelo Thiago Americano Labs, e o VAR será o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Transmissão pelo Premier às 9 da noite e a nossa transmissão direto no Maracanã, aquela super transmissão do Jornada KTO 1902, equipe completa, como vocês já estão acostumados, a partir das 7 da noite, tá? 7 da noite, ao vivo, direto no Maracanã, com mais uma grande cobertura e, se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Precisamos muito disso, que dê tudo certo, um abraço e nos vemos mais tarde.